em período de reforma tributária e a maior dúvida é como faz a base de cálculo, quais alíquotas serem usadas no IBS e CBS e como que funciona toda essa parte de cálculo, apuração que vai acontecer agora em 2026. Confira nesse vídeo. Olá, meu nome é Natália Fabro, sou da empresa Guinzo Soluções e nós fornecemos sistemas de gestão que ajudam a potencializar o seu negócio. Nós temos um sistema completo com compras, vendas, estoque financeiro, um processo automatizado que aí ajuda a você a organizar o seu processo, a organizar a sua gestão e também você ter um sistema ali que potencializa seu negócio para você cuidar de vendas, marketing e crescer, fazer o crescimento sustentável da sua empresa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre base de cálculo, alíquota do IBS e CBS e como que tudo isso daí vai funcionar agora a partir de 2026. Todo mundo sabe que começamos a reforma tributária. Era necessária a reforma tributária. Por quê? Porque é muito complexo. Imagina, a gente tem hoje o ICMS, a gente tem o ISS, a gente tem o IPI, a gente tem o PIS e COFINS. Essa reforma tributária é do consumo, então são impostos que incidem ali sobre o consumo, que é a maioria ali dos impostos hoje de arrecadação do país. Então é uma grande mudança, um grande impacto ali para as empresas e aí tá deixando algumas empresas, meu Deus, o que eu vou fazer? O importante, gente, é sempre estar acompanhando, buscando informação. É importante você analisar o seu negócio, o seu segmento e o que a reforma tributária vai se impactar aí no seu negócio. Então, é importante que você tenha organização das suas informações. Então, esse eu acho que é o maior ponto da reforma tributária, porque o impacto não vai ser só tributário, vai ser financeiro, vai ser como você conversa com as empresas, como você faz os contratos. Então, é uma reforma que é ampla, uma reforma que vai mudar ali no seu dia a dia. E é importante você entender como que vai funcionar esse período, vai ser um período de transição, afinal, você tem ali o cálculo de ICMS e aí vai começar o cálculo do IBS, você tem o cálculo do PIS e COFINS, vai ter o cálculo do CBS, então é um período de transição que eles vão jogando numa caixinha para cá até esses impostos deixarem de existirem e a gente só ter o IBS, CBS e o IS, que é um imposto seletivo que para determinadas situações. O IBS e CBS, ele é um imposto casado ali, que é o que eles chamam de IVA dual. E essas alíquotas, elas são separadas, né? Esses impostos são separados, por quê? O CBS, ele é de competência federal. Então, quando você paga ali o CBS, ele vai para o ente federativo, que é a União, que é o Brasil, tá? O IBS, ele foi juntado, né? O Estado e o município. Porque o ICMS, ele é do Estado, competência estadual. O ISS é de competência municipal. Então, eu tenho aqui o ICMS, o IS, eu junto e se transforma no IBS. Mas como que eu faço para o Estado e para o município receber esse dinheiro? Então, foi criado um comitê gestor, né? Esse comitê, ele vai gerenciar toda essa galera, porque imagina, são 27 estados, mais de 5 mil municípios. Imagina gerenciar toda essa galera. Então, foi feito um comitê gestor. Esse comitê, inclusive, a formalização dele foi agora em janeiro, com leis. Então, a organizar toda essa galera é complicado. Precisa de lei, precisa deixar muito transparente. Como eu falei, é um período de transição e vão levar 8 anos. Não é uma transição assim, já vamos trocar, já vamos fazer, não. Tem um período de transição, então é um período de transição de legislação, é um período de transição de sistema, as empresas precisam ajustar o sistema delas, então assim, tudo está sendo ajustado e a gente tem um período. E 2026 é um ano de teste e começa com as empresas em regime normal e tem algumas regrinhas ali que vão começar só em 2027 e aí as coisas estão mudando, então compensa a gente só falar de 2026. 2026, como que vai funcionar? O IBS e CBS já podem, quem é regime normal, preencher ali a alíquota, que é uma alíquota fixa. Não tem uma alíquota assim, eu posso escolher minha alíquota. Não, é uma alíquota fixa. Só que o IBS, eu não te falei que ele juntou o ICMS e o ISS? Então, dentro do IBS, existe o IBS estadual e o IBS municipal.
O IBS estadual mais o IBS municipal, somando os dois, dá o IBS. Então, nesse primeiro momento, a alíquota que vai ser preenchida é o IBS estadual, que no final é 0,1, que é o IBS 0,1%. O CBS, como é um ente federativo, é uma alíquota única, 0,9%. Então, 2026 são essas alíquotas que você precisa preencher. Ah, mas eu tenho que... vai calcular 0,1% em todos os meus produtos? Não. Por quê? Porque existe a CST e a CECLASTRIB conforme o segmento e o produto que você vende. Por exemplo, se o meu produto é tributado integralmente, eu vou usar a CST 000, eu tenho esse grupo aqui de CECLASTRIBs, e aqui ele vai calcular tributado integralmente, ou seja, ele vai calcular o valor da operação, que é essa base de cálculo que eu vou deixar aqui. Então, você tem aqui a base de cálculo. Ele vai fazer uma base de cálculo que ele vai já começar a considerar esses impostos aqui do ICMS, ele vai considerar todos esses valores, tá? Com base nessa base de cálculo, vezes a alíquota fixa de 0,1 ou para o IBS 0,9 para o CBS, vai dar o valor da operação. Ah, mas o meu produto, ele tem um benefício fiscal, ele é alíquota reduzida. Então, você vai usar uma outra CST, uma outra CECLASTRIB, por exemplo, a 200, que tem esse grupo de CECLASTRIB aqui. E aqui, por exemplo, aqui ele informa qual que é a porcentagem de alíquota de redução. Essa alíquota de redução ele vai aplicar sobre a base de cálculo e aí ele vai trazer o valor que você deve pagar de imposto. Então, é assim que vai funcionar a parte de tributação do Brasil. Ah, mas e daqui em diante? Gente, ainda não saiu legislação falando de quanto que vai ser a porcentagem efetiva sobre esses impostos. Não saiu essa informação. Então, a gente está acompanhando como que vai ser, porque é um período de transição. Então, eu não sei qual a alíquota que vai ser. Eu sei que a alíquota teste é 0,1 e 0,9. Ah, mas como que vai ser? Bom, a gente tem, de acordo com a legislação e de acordo com a documentação da nota técnica, nota fiscal, a gente tem duas alíquotas. A gente tem a alíquota de referência e a alíquota padrão. A alíquota de referência é o que a União estipula. Vamos supor que a União estipulou uma suposição, tá, gente? Suposição. Estipulou lá 15%. Essa é a alíquota de referência, que a União estipulou. Mas São Paulo, que é um ente estadual, pode falar, não, eu não quero 15%, eu quero que seja 18%, que é igual ao CMS, vamos supor. 18%. E acabou. Qual é a alíquota que é de São Paulo? 18%, ponto final. É assim que vai funcionar. Tanto para o IBS estadual, que ele pode estipular, então a União Federativa fala qual que é a alíquota de referência, e o município pode estipular que ele quer trabalhar com 5%, com 3%, e aí cada município vai escolher. Só que o governo, tá, vai ter que ter as informações. Por quê? Porque hoje, como que funciona o cadastro de qualquer sistema? Qualquer sistema. Você tem lá o cadastro do seu produto, você tem o seu NCM e você tem uma tabela que você preenche de alíquotas. Então, você coloca lá a alíquota do PIS, a alíquota do COFINS, a alíquota do IPI, a alíquota do ICMS. Só que não tem assim um site que fala assim, olha, é essa alíquota e acabou. Não. Você preenche. Você tem ali o escritório de contabilidade que valida, a auditoria que valida, você tem todas essas informações e você que preenche essa informação. Por exemplo, se você for lá e emitir uma nota fiscal com a tributação do CMS 00, que tributa integralmente, e não colocar a alíquota, o sistema manda e a Receita vai aceitar, ela não valida essa informação. Agora, diferente com o IBS e CBS, não. Se você não informar a alíquota, já vai apresentar rejeição que tem alguma coisa errada. Por quê? O governo vai ter essas informações ali automaticamente, vai ser uma dinâmica diferente. Então, não é que nem hoje que você preenche, depois você faz... Você vai ter nota de crédito, débito, que vai ter os ajustes do IBS. Mas agora o governo, ele passa a ter informação em tempo real do IBS e CBS, que é a apuração assistida. Eu acho que a grande diferença da reforma tributária é a apuração assistida, é esse sistema que eles vão deixar muito transparente a questão das alíquotas, a questão do NCM, qual alíquota usar, ou mesmo do NBS, que é a nomenclatura
do Brasileiro do Serviço, que ele vai informar lá quanto de imposto que você tem que pagar, qual a alíquota que é, então eles vão deixar esse sistema claro e transparente. E a gente espera que seja transparente, porque é para isso que precisava da reforma tributária. A gente precisa simplificar esses impostos, a gente precisa simplificar como que é feito o cálculo desses impostos. Então, a reforma tributária tem esse objetivo e a apuração assistida vem para isso. E agora no sistema do Guinzo, como que funciona? Tudo isso, gente, é automatizado de acordo com a legislação. Então, conforme lá o governo libera todas as informações, as planilhas e todas as questões ali que estão sendo atualizadas, aquilo é atualizado dentro do sistema e é feito toda a parte de automação, já direto com o governo. Você não precisa preencher a alíquota, por exemplo, do IBS e do CBS, que é uma grande facilidade aí que vem da reforma tributária. Gostou do conteúdo? Entendeu como que funciona essa parte de base de cálculo, de alíquotas? Lembrando, gente, que esse vídeo logo não vai mais fazer sentido. Por quê? Estamos em período de transição. Então, 2027 é outro vídeo, 2028 é outro vídeo, 2029 é outro vídeo, até essa situação normalizar. E aí a gente vai acompanhando o que vai acontecendo. Por isso que é importante você se inscrever aqui no nosso canal, que a gente está em cima desse assunto, a gente trabalha com isso, a gente vive isso, a gente tem os desafios que a gente está enfrentando, mas o Guinzo está se esforçando ao máximo para deixar fácil para o cliente, para ele entender e ter essa transição de uma forma gradual, uma forma bem legal aí, que a gente deixa essa sopa de letrinhas, a gente explica, e para melhorar a vida mesmo do empresário, para ele se preocupar com organização, para ele se preocupar com a gestão dele e ele crescer a empresa dele, que é o que a gente mais quer, que todos cresçam com prosperidade. Curtiu? Curte aqui, compartilha, isso ajuda bastante a gente. Um beijão!